E agora, depois de um ano inteiro, nós vamos partir para o final da fase da Alta República. Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e sim, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os últimos volumes de Star Wars High Republic Adventure e Star Wars High Republic. Último volume não, porque nós ainda vamos ter uma minissérie especial que vai ser compilado no volume 7 do High Republic, que é Trail of Shadows, ou a trilha sombria, e que isso marca o final dessa primeira fase de Star Wars Alta República aqui no Brasil. Só que antes de eu explicar um pouco mais para vocês sobre esses últimos volumes, aproveite esse momento. Se você é novo por aqui, muito obrigado pela sua presença e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Aqui falamos sobre Star Wars, sobre Marvel, sobre DC e sobre outros quadrinhos que são leituras que vão poder te ajudar a ampliar o seu conhecimento e ampliar o seu gosto por esse mundo maravilhoso que é o mundo dos quadrinhos, certo? E também, galera, aqui no primeiro comentário fixado tem os links direto para a Amazon, porque você comprando por esses links, você ajuda o canal, beleza? Então, vamos falar sobre esses últimos volumes aqui. Como eu disse para vocês, esse aqui é o final da primeira fase da Alta República, porque nós, desde que foi anunciado isso lá em 2019, 2020, foi anunciado que nós íamos ter 3 fases da Alta República. A primeira, ela se concretizou, né, com uma série de livros, tanto livro para jovens, quanto livro adultos, quanto livros infantis e HQs, inclusive mangá, que é o No Limite do Equilíbrio, e se passava mais ou menos 200 anos antes da Ameaça Fantasma. Já a fase 2, que começou a sair lá nos Estados Unidos, uma fase que ela vai se passar 150 anos antes dessa primeira fase. Então aí já começam as especulações de vir a Velha República, né, mostrando Darth Revan, Darth Bane e tudo que a gente gostava de ver na Velha República. Mas quando sair a segunda fase aqui no Brasil, com certeza eu vou trazer ela aqui para vocês. E como eu disse, do High Republic ainda tem mais uma minissérie que, se eu não me engano, acho que já está até nas bancas, que é a Trilha Sombria, e que é uma minissérie fechada, tanto até mesmo que ela pode servir para novos leitores de Star Wars, beleza? Mas vamos começar a falar sobre o High Republic Adventure, que foi uma série que no primeiro volume tinha me agradado bastante, e nós tivemos o volume 2, tivemos o Monstro do Pico do Templo e tivemos esse terceiro volume aqui. O volume 2 e o Monstro do Pico eu já não tinha gostado tanto assim, né? Mas esse volume 3 acredito que ele fechou bem, porque a ideia do High Republic Adventure é trazer histórias sobre os Padawans da High Republic, então sobre as crianças, né? É uma história voltada, é uma história mais infantil, né? Então aqui nós vemos traços assim super simples, né, super cartunescos, coisa bem infantil mesmo, porque é a proposta da história, apesar de eu não gostar muito, sendo bem sincero para vocês. E aqui nós temos a conclusão dos amigos, né, que um acabou indo para um lado diferente, né? Nós tivemos o Chris, que acabou se juntando aos Nihil, e tivemos a Lula, que acabou se juntando aos Jedi, e eles ficaram nesse conflito entre os Jedi e os Nihil por muito tempo, e aqui se encerra esse conflito, que assim é uma conclusão que eu gostei bastante, achei que foi plausível, né? Aqui nós temos a participação da Maz Kanata. Quem lembra da Maz Kanata da trilogia sequel? Pois é, ela está viva aqui nesse período da Alta República. E nós temos um pouco mais também a história sobre um dos Padawans, que acho que é um dos Padawans mais interessantes que tem, que é o Quark, como que ele se juntou aos Jedi. E o Quark, ele é uma espécie alienígena que ele tem como se fosse uma máscara de caveira sobre ele. E conta a origem dele, conta a origem como que ele acabou se tornando um Jedi, a relação que ele tem também com a Maz Kanata. Conta um pouco sobre o conflito em que a Lula está tendo com relação
aos Jedi, porque os Jedi eles não podem ele não pode se entregar aos sentimentos, né? Eles têm que pensar como se fosse algo mais frio, algo mais pautado para ser um Cavaleiro Jedi, né? Na verdade, ser a paz. Também temos a participação aqui que é bem bacana do Farzala, que é outro Padawan, que ele é sensacional. E assim, apesar deles concluírem essa questão aí das histórias tanto da Lula quanto do Chris, tem várias outras histórias curtas que assim são histórias que na verdade não seriam complementares o que está acontecendo aqui, mas sim seriam histórias curtas para você conhecer um pouquinho mais sobre outros Jedi, sobre outros Padawans, e isso é uma coisa que eu achei em que fizeram muito bem, porque o High Republic ele apresenta uma quantidade enorme de Jedis, e assim, eles ainda conseguem fazer um jeito da gente poder explorar um pouquinho mais, semelhante, eu diria que até um pouco assim, semelhante ao que acontece em Star Wars Clone Wars, né, na animação, onde você tem outros Jedi, só que você também consegue, só que eles exploram pequenas partes sobre esses outros Jedi, né? Isso foi uma coisa bem interessante, como eu disse, eu gostei assim dessa conclusão, né, desse último volume aqui do High Republic Adventure, e nessa segunda fase também vai ter um High Republic Adventure, e que também vai ser pautada para essa parte mais infantil. Mas agora a gente vai para o volume 6 do High Republic, que seria o último volume, né, antes dessa minissérie aqui, e que vocês podem ver que ele é um pouquinho mais grosso, ele é até um encadernado caro, né, com preço de R$ 54,90, e ele tem praticamente 200 páginas, 194, 196, alguma coisa assim. E aqui nós temos duas histórias, né? Nós temos a conclusão do High Republic, da série principal, e nós temos também a minissérie Eye of the Storm, que é a história que conta do vilão Mark Enroe. Para quem não conhece, o Mark Enroe, ele é o grande, não idealizador, mas ele é o líder dos Nihil. E assim, ele é simplesmente um vilão, cara, sensacional, sensacional mesmo. Para você que está agora nesse caminho aqui da Alta República e quer entender um pouco mais, eu vou indicar para vocês o podcast dos meus amigos do Farol, né, que o assunto deles é só Alta República, tanto que assim, com certeza, sem sombra de dúvida, é o maior podcast da Alta República do Brasil, cara, é sensacional. Eles comentam sobre as HQs, sobre os livros, sobre o que pode vir daqui para frente, vai estar aqui no primeiro comentário fixado também, beleza? E aqui nós temos a conclusão de um ataque, né? Conclusão não, mas a história se passa antes e depois do ataque, que é quando os Nihil eles acabam atacando o farol da luz estelar. E nós vemos os personagens principais aqui dessa história, né? Seria a Kiv, a Ava Chris e o Skir. E eles estão nessa última ofensiva de atacar os Nihil, e aí que a gente começa a ver um pouco, né, a gente pode dizer assim, um pouco da queda dos Jedi. Por quê? Porque aqui no High Republic, eles são Jedi que lutam pela paz e que são completamente diferentes dos outros Jedi que a gente estava acostumado a conhecer. Mas aqui a gente vê em que eles começam a ser um pouco mais agressivos. A Ava Chris, principalmente, ela começa a ser um pouco mais agressiva, tanto com os Jedi, né? Tem algo que ela faz aqui com o Skir que é bem injusto, e também na questão dela enfrentar os vilões. No caso aqui, ela vai enfrentar a Lorna Di, que também é uma Nihil casca grossa. Ela é uma Twi'lek, e inclusive aqui tá na capa aqui, e sim, ela pegou o sabre de luz de um Jedi e ela usa esse sabre de luz, cara, que também é uma personagem assim, chata pra caramba, mas é sensacional. E aqui eu fiquei bem feliz porque eu sempre comentava que o Skir ele tinha alguns problemas com relação à força, né? Então ele não conseguia acessar a força, ele não conseguia se conectar com a força, e nunca era explicado, né? Tanto que no próprio livro Luz dos Jedi, eu achava que era uma coisa que ia explicar um pouco mais sobre ele, só que não explica. E nesse volume ele conclui explicando o que aconteceu com o Skir, por que ele não está
tendo esse acesso à força. E cara, é um motivo assim que eu achei muito bacana eles terem colocado isso. E aí a gente vai, né, que nesse caso da Ava Chris, porque ela perdeu vários amigos nesse ataque da luz estelar, e ela acaba tendo aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de vingança. E a Kive é a mais nova Cavaleira Jedi, né? E ela fica meio que nessa questão entre ter a paz, né? Entre fazer as coisas que um Jedi faria e ao mesmo tempo ajudar o mestre Sskeer a retomar a questão da força. Cara, foi uma conclusão assim que eu gostei pra caramba, sabe, desse quadrinho. Achei que foi muito bacana mesmo. Agora, se eu não me engano, isso que é ruim, porque o livro Estrelas Caídas, ele ainda não foi lançado aqui no Brasil, ele está em pré-venda, mas provavelmente se tivesse lido ele antes para depois ler o quadrinho, com certeza teríamos muito mais aproveitamento com a história. Isso que é ruim entre o Universo Geek e a Panini, elas não conversarem muito entre si sobre os lançamentos, né? Porque às vezes a gente acaba lendo uma coisa aqui e quando a gente vai ler no livro é um spoiler ou alguma coisa assim, né? E aqui nós temos a origem do Mark Ruffalo, que é o líder dos Nihil, que é uma história bem bacana escrita pelo Charlie Soule. Então conta desde o período do seu pai, quando seu pai ele era o olho, né, dos Nihil, a criação dos Nihil, como que eles agem em si, e até mesmo os pensamentos do Markion, porque ele é um vilão que, diferente do Vader, diferente do Palpatine, que tinham acesso à força e que queriam dominar a galáxia, ele já é aquele mais vilão frio, calculista, que tem os próprios objetivos dele. E esses objetivos, claro, incluem a destruição da República, inclui a destruição dos Jedi, mas de uma forma bem mais... de uma forma agressiva, claro, mas ao mesmo tempo um pouco mais sutil do que os Siths fariam, pelo menos, né, na época. Mas assim, claro, aí aparece essa questão do plano dele para destruir o Farol da Luz Estelar, como acabar com os Jedi. E detalhe, eles não são vilões em que, apesar da Lorna Jade aqui na capa tá usando o sabre de luz, eles não são vilões com, digamos assim, que conseguiriam bater diretamente de frente com os Jedi, porque a gente vê os próprios Siths, os Mandalorianos, que pelas histórias a gente vê que eles conseguem bater logo de frente com os Jedi e acabou por aí. Aqui não, aqui os Nihil, eles são bem mais estratégicos, eles adquirem o ponto fraco dos Jedi para aí sim eles poderem atacar. Cara, também é uma história assim sensacional, eu gostei pra caramba. E fica a recomendação e a finalização, né, dessas duas fases aqui do High Republic. O volume 7, assim que eu adquirir ele, eu vou ler e vou trazer review para vocês. Tem até aqui no volume 6 uma propaganda, né, sobre o volume 7, Trilha das Sombras, que é curtinho também, né, pelo que eu vi. E, bom, é isso. Vamos aguardar então essa segunda fase da Alta República, que pelo que o pessoal do Farol falou já tá algo bem bacana. E também, caso vocês queiram adquirir esses quadrinhos da Alta República, está tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? E então eu vou indo nessa, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também, claro, por favor, se inscreva no canal para dar uma moral aqui pra gente, pro YouTube poder entregar esse vídeo pro maior número de pessoas possível, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!